Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre registros. Muitas pessoas têm me perguntado sobre os meus registros, como que eu faço os meus registros, como que estão os meus registros, principalmente agora nessa quarentena. E aí eu quero falar um pouquinho disso com vocês, tá? Eu tô aqui com o meu computador ligado e eu vou tentar mostrar, né? Eu vou sistematizar como eu faço os meus registros, eu vou tentar explicar para vocês. Lá no meu Instagram, Papo de Pro, se você não segue, vai lá seguir. Eu fiz um destaque nos stories, tem um destaque, falando sobre planejamento, que também me perguntam muito como que eu tenho feito planejamento nessa quarentena. Então, toda a parte de planejamento tá lá nos destaques dos stories, tá? Aqui eu também já fiz um destaque sobre o Google Keep, que é a ferramenta que eu uso para registro. Mas aqui eu vou mostrar para vocês mesmo como é que eu tenho feito, tá bom? Na verdade, a minha estratégia de registro, ela não tem se alterado, né, muito do que eu já costumava fazer. O que muda, é óbvio, que nós não estamos na rotina da sala de aula, então não tem o registro fotográfico que eu tiro das crianças fazendo atividade, enfim. Mas, digamos que a parte da sistematização dos registros continua a mesma. Então, eu continuo usando o Google Keep para todo tipo de registro da minha escola, tá? E aí, o que eu faço? Eu continuo com aquela pasta que eu já mostrei para vocês, onde eu monto o planejamento da semana, tá? Mas isso é só uma maneira que eu me sinto melhor para registrar, tá, gente? Porque no próprio Google Keep eu já faço o planejamento da semana. Ele já está no Google Keep, o planejamento da semana. Eu só passo pro quadro semanal para eu conseguir só, tipo, organizar o registro impresso, tá? Mas ele já está no Google Keep. Então, eu escrevo na semana, segunda, terça, quarta, o que a gente planeja fazer e vou registrando, vou anotando as minhas observações no próprio Google Keep. Geralmente, sexta-feira, isso aí depende muito, tá, gente? Depende muito da rotina mesmo daquela semana. Mas um dia da semana, ou é sexta ou é segunda-feira, eu seleciono aquilo que eu registrei, seja por meio do registro dissertativo mesmo, descritivo, seja por fotos, e aí eu organizo tudo isso, imprimo e coloco na pasta, tá? E isso é só para manter a documentação, tá? Mas o registro ele continua no Google Keep, ele não sai, ele vai ficar aqui sempre. Tipo, quando eu quiser consultar, ele tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? O que eu queria falar antes de mostrar? Fotos. Fotos, pra mim, assim, é uma coisa essencial do nosso registro. Apesar de ter em mim, eu tenho a consciência de que fotos simbolizam uma amostra, como é que eu posso dizer? Que termo que eu posso usar? A foto, ela é um registro montado de uma situação. Então, assim, você pode tanto ter fotos espontâneas, que, na minha opinião, são as fotos que devem fazer parte do registro, fotos onde você não peça pra criança te mostrar alguma coisa, a não ser que ela venha e te mostre. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de foto, o tipo de olhar que a gente tá tendo pra essa foto. Eu já fui muito aquele tipo de professora que tirava foto pra embelezar o semanário, e então montava uma foto com ângulo, com cor, com a pose da criança para que o semanário ficasse bonito. Essa não é mais o meu objetivo. Então vale muito mais você tirar uma foto espontânea da criança que registre realmente aquele momento que ela tá vivendo do que você montar alguma coisa que não simboliza o que tá sendo vivido, né? Porque é muito fácil a gente postar fotos da criança rindo, da atividade linda, maravilhosa, sendo que o nosso registro tá dizendo o quão difícil ela foi, ou que não deu certo, né? Não que a gente só tem que postar foto feia, não é isso. Mas fotos que realmente simbolizem e sejam significativas para aquele registro, tá? E eu também tinha o costume de tirar milhares de fotos. E aí chegava na sexta-feira, meu celular tava super carregado de fotos. Eu precisava ficar um tempão selecionando as melhores fotos que eu ia imprimir. Então, assim, eu tirava as fotos do meu celular, colocava no pendrive, que eu sempre tenho um pendrive só de fotos da escola. Então, assim, esse pendrive ficava lotado de fotos. E aí, dessas fotos, eu tinha que selecionar quais eu ia imprimir. E aí, era um trabalhão. Então, agora, eu acho que meu olhar tá um pouco mais apurado. Então, eu sou bem... eu sou bem assim, eu seleciono muito bem o que eu vou tirar de foto. E, às vezes, na hora, eu já apago. Então, eu tô numa atividade, eu tirei 3 fotos daquela mesma atividade. Na hora, eu já olho e já deleto 2, deixo só uma, sabe? Que eu acho que vai
ser melhor pro meu registro. Enfim, quando chega no final da semana ou quando eu vou passar essas fotos, tipo, meu trabalho tá quase zerado. É realmente só passar e só imprimir. Eu não tenho que ficar selecionando, tá? Então, essa coisa de fotos é muito importante. Eu acho muito importante você ter esse registro salvo, seja num pendrive, fotos, os seus registros descritivos, seja no Google Drive, seja no Google Keep. Eu acho muito bacana você ter, porque você pode revisitar sempre. E é muito importante você manter esse registro. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do Google Keep. Por que eu tenho usado muito ele? Além dele ser prático, né? Então, ele não requer que eu escreva, que eu pare, que eu fique andando com caderno e caneta e, sabe, pra lá e pra cá. Ele é muito prático na sua organização, na sua metodologia. E eu acho que ele abrange tudo que a gente precisa para se fazer um registro. E o que eu acho legal é que ele é bem dinâmico, eu vou mostrar para vocês, e você pode compartilhar ele. Então, por exemplo, a sua coordenadora quer que você mostre o seu registro. Eu imprimo e deixo na mesa dela, né? Mas é uma escolha minha. Mas você pode adicionar na aba que você faz o registro descritivo, você adiciona o e-mail da sua coordenadora, do seu coordenador, e ele pode ter acesso a esse registro, né? Então, você compartilha esse registro. Então, é muito legal, porque daí a pessoa já pode olhar o que você está escrevendo, né? Você já... Meu planejamento, fiz o planejamento da semana, compartilho com a minha coordenadora, ela já consegue ver. Então, dá pra você fazer isso. E outra coisa que dá pra você fazer, então, por exemplo, eu termino o meu registro da semana. Eu pego esse registro e aí dá pra você exportar pro Google Docs. E aí, no Google Docs, você formata, você deixa ele formatadinho, você organiza o texto, né? De uma forma bonitinha pra você imprimir. Então, eu acho que é muito prático. Então, eu vou mostrar pra vocês, então agora eu vou virar a câmera e vou explicar um pouquinho pra vocês de como que eu faço esse registro. Então, vamos lá, gente. Quando você abre o Google Keep, é isso que aparece. O meu já tá cheio de abas, porque eu já tenho usado ele faz tempo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui você pode adicionar algumas notas. Essas notas são essas coisas que você vai deixando aqui arquivadas, tá? Então, como que eu faço notas? Quando a gente não estava de quarentena, né? Os meus registros eram feitos assim. Você pode selecionar eles por cores, tá vendo? Você pode colocar diferentes cores nas suas anotações. Então, por exemplo, os meus registros semanais, eu sempre gostava de fazer registro semanal. Eu fazia na cor verde, porque verde é a cor da minha turma, da minha sala. Então, eu já sabia que aqui eram os registros da turma. E aí, eu já adicionava as fotos da semana nesse registro, entendeu? Então, já ficava um registro completo, com as fotos, ó, e embaixo o registro. E aí, esse registro eu já copiava para o Docs, ele já ia para o Docs, eu só formatava e já imprimia e deixava arquivado na minha pasta, tá? Mas você pode fazer diferentes formas. Então, por exemplo, amarelo aqui tá meu planejamento. Então, aqui, ó, tá todo o meu planejamento semanal para o trabalho agora durante a quarentena. De rosa, eu coloquei o registro. Então, aqui, ó, o mês de abril, tudo que eu fiz no mês de abril do trabalho e mês de maio. Tudo que foi feito, que tá sendo feito no mês de maio, tá? Aqui, ó, alguns registros mais reflexivos, né? Você consegue também fazer listas, tá vendo, ó? De ideias, de coisas para fazer. Enfim, você consegue fazer diversas coisas. E o legal é que você pode criar uma tag para cada criança da sua sala, tá? E aí, você marca essa criança. Então, por exemplo, você consegue ter um registro individual dessa criança e você pode até colocar foto, tá vendo, ó? No registro individual dessa criança, tá? E aí, tudo que você vai falar sobre ela já tá organizado na pastinha dela. Então, quando você vai fazer o relatório, já tá bem mais fácil de você pegar aquelas informações e estruturar num texto descritivo, dissertativo, seja lá qual for, entendeu? Então, você já consegue marcar essas crianças e acessar direto a pasta delas, tá? Então, eu acho muito legal porque você consegue fazer diversos registros, tá vendo? Você consegue fazer por cores, então você já consegue se orientar, você sabe o que é cada coisa. Você consegue fazer, então, tópicos, listas, você consegue fazer por cor, você consegue adicionar fotos, um monte de coisa. Então, fica um registro todo arquivado, então você tem acesso a todo esse registro, né? Você tem esse acesso aqui, e o mesmo acesso que você tem aqui, você tem no celular com o aplicativo do Google Keep. Então, você escreveu alguma coisa aqui,
saiu, salvou, ele a salva direto no celular também. Então, é assim que eu tenho feito o meu trabalho. Então, gente, o que eu acho bacana é que ele é prático e, assim, eu baixei o aplicativo dele no celular, então eu abro o meu celular e eu tenho essa mesma tela. Então, eu consigo escrever ali na hora, enquanto tá acontecendo, sabe? Mesmo que seja só por tópico, só palavras-chave para eu poder depois desenvolver. Então, na hora, acontecer alguma coisa com tal criança, eu vou lá no nome dela, eu já escrevo, ou então eu vou no meu registro da semana, eu já escrevo. E aí, quando chega o momento de eu sistematizar esse registro, que eu vou imprimir, que eu vou reler, eu sento no computador, eu abro, eu passo pro Docs, eu, né, formato e imprimo. Então, eu acho que tá uma forma muito prática. Nessa quarentena, como eu falei, eu continuo usando o Google Keep. Então, quando a gente tem as nossas reuniões online, que a gente tem 2 vezes por semana, eu faço o registro dessas reuniões no Google Keep. Então, eu vou colocando, ó, teletrabalho, maio, dia tal, o que foi no dia, né? De amarelinho, como eu mostrei pra vocês, eu faço o planejamento semanal. Então, eu vou lá no meu planejamento e eu vejo, hoje eu me planejei pra postar um vídeo no grupo, das famílias lá e interagir com essas famílias. Então, depois eu faço o registro no final do dia. O vídeo tal foi postado, as famílias receberam, tivemos o feedback, essa coisa, eu vou tendo esse registro. E o registro fotográfico está como portfólio no Facebook. Como nós temos um grupo fechado no Facebook para esse período de quarentena, então tudo que está sendo postado lá está como um portfólio. Então a gente tem vídeos das crianças, fotos, registro das falas, então tá tudo lá enquanto portfólio. E aí depois a gente pode ir sistematizando aqui nos nossos registros individuais de cada criança. Então, é assim que eu tenho feito o registro agora na quarentena, mas eu já estava fazendo dessa forma normalmente. E eu acho que tem me ajudado muito. A gente sabe o quão importante é o registro na nossa prática, mas o quão difícil, o quão pesado ele se torna no nosso dia a dia. Então, para mim, essa foi uma forma de torná-lo mais leve. Então, eu fico muito mais tranquila sabendo que eu tenho esse suporte para fazer o registro. Não é propaganda da Google, muito pelo contrário, mas é algo que tem me ajudado bastante. E se você gosta de tecnologia, se você tem essa facilidade de interação com a tecnologia, eu acho que vale muito a pena para você fazer o registro. Uma coisa que é muito legal é que, além de fotos, você consegue gravar. Então, por exemplo, você vai na aba da criança. Você consegue gravar, se você não consegue digitar ali na hora, você grava e ele já transcreve, sabe? Igual tem nos celulares. Então, você vai falando e já vai transcrevendo para texto. E também a criança consegue desenhar. Então, se você tá no celular, num tablet, sei lá, você coloca na aba da criança, tem lá desenho, e aí você consegue desenhar. Vou mostrar pra você. Eu tô aqui na nota que eu criei, né? Eu vou colocar adicionar desenho. Tá vendo? Ó. É que o meu computador, ele é touch, tá? Mas se você tá no celular, então você coloca aqui, ó. Escreve seu nome pra Pro, aí ele vai lá e escreve. Ai, faz um desenho, como que você desenharia você? Aí a criança vai lá e faz assim, entendeu? Você consegue gravar esse desenho e você tem na pasta da criança aquele desenho dela. Eu acho que é muito bacana. Então é isso, gente, são as ferramentas e o que a gente pode usar delas para nos ajudar aí na nossa rotina, tá bom? Então é assim que eu sistematizo os meus registros, é assim que eu faço os meus registros e para mim eles têm um peso muito importante. Eu adoro fazer registro, eu adoro documentação pedagógica e eu acho que o quanto mais a gente conseguir trazer significado para esse registro e o quanto a gente puder tornar ele uma coisa prazerosa e não pesada, melhor é. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilhem aqui comigo as suas formas de registro. E é isso aí. Beijo. Até o próximo vídeo.